Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Este é o canal Paradoxo 29, meu nome é Elias Conceição. Por favor, deixe o seu like, ajude o canal a crescer, inscrevam-se no canal e ajude o canal a crescer para nós produzirmos mais conteúdo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre impeachment. Andei pesquisando um pouco sobre impeachment e vamos fazer esse bate-papo sobre impeachment. E nos últimos tempos tem se falado muito sobre impeachment. Impeachment é uma palavra inglesa, o termo inglês que significa impedimento, né? Impeachment significa impedimento, traduzindo para o português. E o impeachment, ele é um instrumento legal, é um instrumento adotado dentro da nossa Constituição para poder barrar os excessos do mandatário do nosso país que está no poder executivo, que é o presidente da República, pode ser um governador que também exerce um cargo no poder executivo, um prefeito. E esse dispositivo é justamente para poder caçar os direitos políticos de quem comete excessos, principalmente foi adotado no nosso país. Nosso Brasil teve 2 impeachments de 1992, foi Fernando Collor de Mello, que ele sofreu um impeachment, só que ele renunciou antes. E em 2016, há pouco tempo atrás também, não tem muito tempo, 2016, foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E fazendo essa análise com tudo que aconteceu, vamos ao último impeachment que nós tivemos, o mais recente, de 2016, por conta das pedaladas fiscais, que aconteceu aquele processo de impeachment, e Dilma saiu. E hoje nós passamos a situação que já deveria ter acionado esse mecanismo dentro da nossa Constituição para barrar os excessos de um lunático que nós temos no poder, que se diz presidente da República, um fanático, um lunático, um homem desprovido de qualquer coerência e bom senso, uma pessoa que entra em devaneios, fala coisas desconexas, não governa, brinca de ser presidente, que é o nosso presidente chamado Jair Bolsonaro, que é um boçal ignorante, infelizmente está aí, e ele já cometeu diversos crimes que já deveriam ser julgados dentro do âmbito político, usando o instrumento que é o impeachment, que está dentro da Constituição, para poder barrá-lo e tirar essa ameaça da nossa República, que ele está enterrando o Brasil. Seja na questão mais grave que nós sofremos, a questão sanitária mais grave que o Brasil já sofreu, em relação à pandemia, aglomerações, negligência na política de combatimento à pandemia, entre outras coisas, incitação à ordem institucional de quebra da democracia, naquelas manifestações que teve em abril, um pouco depois da pandemia, que as pessoas foram na Praça dos Três Poderes lá, pedindo intervenção militar, pediram um golpe, pedindo a volta da ditadura militar. E ele subiu, um palanque improvisado ali, subiu não sei na onde, e incitou esse povo a fechamento do STF, fechamento do Congresso, intervenção militar, regime autocrático, brutal, truculento, do qual ele fez parte, que ele é filho, por isso que ele defende, porque ele tem postura de ditador. É um homem inculto, um homem boçal, ignorante, que só sabe agir pela autoridade e pela truculência. Ele e seus fanáticos que o cercam, a cambada de lunáticos. Então, infelizmente esse governo, e nós estamos sofrendo com isso. Com tudo isso, o mecanismo de impeachment que está na nossa Constituição, que é a lei 1079, que foi de dia 10 de abril de 1950, que foi instaurada essa lei na nossa Constituição para caçar e
usar como instrumento legal para poder barrar os excessos do membro do poder executivo, seja ele um presidente, seja ele um governador, seja ele um prefeito. Então, esse processo é justamente para tirar que comete crimes usando do cargo, cometendo excessos, prejudicando o Brasil, e é o nosso caso. E deveria já ter usado esse instrumento legal já para estar fazendo isso, mas é a questão de conveniências políticas, obviamente. Isso tem algo muito mais profundo aí. O gênero do impeachment, muito lá atrás, pode ser descrito, vamos retroagir, o primeiro na história do mundo era chamado de ostracismo, que veio da Grécia Antiga. Da Grécia Antiga era chamado de ostracismo porque ele foi adotado no século VI a.C. Lá na Grécia Antiga usaram desse instrumento chamado ostracismo, que quando a pessoa era julgada, o indivíduo era julgado, era uma assembleia de 10 mil pessoas, era organizada uma assembleia de 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, eles pegavam um azulejo em forma de ostra e escreviam o nome do indivíduo que ia sofrer essa punição. E o nome mais cogitado o nome mais votado para sofrer devido à punição por algum mal feito, no sentido político, se tivesse 6 mil votos para determinado nome, esse nome ganharia e eles sofreriam a punição, que seria o caso seria um ostracismo, que seria um termo usado como se fosse o impeachment da época, primeiro da Grécia Antiga. Ele seria exilado durante 10 anos, perderia seus direitos políticos, mas ficaria com seus bens materiais, suas propriedades, sua família não seria afetada. O Estado, no caso, cuidaria da sua família. E o indivíduo que sofreria esse processo de ostracismo, ele seria exilado durante 10 anos e ele só poderia retornar depois de cumprir esse período de 10 anos de exílio. E o ostracismo também se denomina como isolamento, por isso que fala exílio, isolamento, você ficar enclausulado, por isso também essa palavra pode ser usada nesse sentido também, nesse sinônimo. Mas se conta-se daí, o primeiro processo foi da Grécia Antiga e foi dirigido por Clístenes, foi o legislador da época que implantou esse sistema para poder punir, politicamente um mandatário que cometiam transgressões. E no caso aqui, se volta para a nossa realidade, mais e mais e mais delongas acontecem e o país vai tendo graves crises e praticamente nós não andamos para nenhum lugar, ficamos parados, estatizados, sem ter um comando, sem ter alguém realmente capaz de dirigir a nossa política, de dar um norte à nossa economia, de dar condições melhores para que o povo consiga ter esperança. Mas infelizmente é isso, nós estamos largados e jogados à deriva, sem nenhum tipo de auxílio, de um governo totalmente despreparado, que bate cabeça, e governado pelo lunático, que já deveria ter sofrido um processo de impeachment, porque já tem vários agravantes de crimes que ele já cometeu, crime da ordem institucional, e incitando os manifestantes lunáticos, fanáticos que queriam a volta da ditadura militar, intervenção militar, fechamento das instituições, incentivando isso, promovendo incitações para que entrássemos em guerra com outro país, que no caso foi falado da Amazônia na época. Ele falou que resolveria-se na pólvora, ameaçando os Estados Unidos, conta que a política ia mudar, então ele se sentiu ameaçado e fez uma ameaça mais ou menos velada, tácita,
promovendo já aí um crime também, porque coloca a nação contra outra nação incitando uma guerra. Isso dentro do mecanismo de impeachment é ilegal, incitação da ordem institucional, rompimento da democracia é ilegal, aglomerações, prevenções em relação à saúde pública, não negligenciando a saúde pública para o combate da pandemia também, minimizando os impactos da situação que nós estamos vivendo aqui no país, que é gravíssima. Só ver a situação lá de Manaus, que as pessoas estão morrendo de uma forma tenebrosa, entendeu? E nada é feito. Parece que vive-se num mundo paralelo, né? É incrível o tanto de abominação que estamos passando, um horizonte perverso por conta desse governo despreparado, um governo nazifascista, os seus seguidores lunáticos, que só sabem a única coisa é montar milícias paramilitares para poder atacarem as pessoas que são contra suas ideias nazifascistas. Nós estamos, isso, um governo de extrema direita, que está no poder, que não está nem aí para nada, de um lunático que está na cadeira, na presidência da República, que não está nem aí para nada. Se morre as pessoas, se o país vai andar ou não, para ele tanto faz. A vida dele já está ganha, né? 30 anos na política, né? Com falcatruas, enriquecimento ilícito dele e da sua família. Então o instrumento de impeachment já deveria ter sido acionado, mas questões políticas profundas e essa análise é muito mais complexa e poderemos analisar em outras situações. Um mecanismo legal que as democracias no mundo ocidental, as democracias representativas acionam para poder caçar os direitos políticos de quem comete abusos dentro do poder executivo. E é isso. O impeachment serve para isso. Muito obrigado. E por hoje é só um breve papo nós tivemos aqui. Dê o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima. Valeu, obrigado.